O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Bom, muito boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui em Ribeirão. Eu estava conversando com o pessoal que eu gosto muito de poder trocar conhecimento e viajar pela região, provocando os empresários, provocando os empreendedores que querem ver as redes sociais, que querem ver os canais digitais como uma ferramenta de apoio para o seu negócio. E se a gente parar para pensar, a rede social ela vai muito além de fazer o post. Então, eu trago sempre essa provocação. A gente está muito acostumado a falar você tem que fazer um Reels, tem que fazer um Story, tem que fazer um post no feed. Mas, e antes de acontecer isso? Então, em 15 anos de agência, em 15 anos trabalhando com marketing digital, eu conheci alguns caminhos que são importantes, que são os bastidores do que acontece nas redes sociais, antes de um post ele poder ir para o ar. Então, vou começar aqui me apresentando para vocês. Sou especialista em marketing digital já faz um bom tempinho. Eu comecei a estudar marketing digital desde 2009, então, antes mesmo de tornar essa febre, tornar essa tendência que é hoje, né, essa realidade que é hoje, tive a oportunidade de passar por diversos players, fazer parcerias com diversos canais de comunicação para entender como os grandes fazem e poder replicar isso dentro do mercado. Tive a oportunidade de organizar eventos de marketing digital com o Sebrae. Então, a gente tem uma parceria muito legal com o Sebrae, com o Escritório Regional do Sebrae de Araraquara. Então, a gente já movimentou a região inteira, já realizamos um evento para mais de 700 pessoas para falar de digital. E qual tem sido a minha marca registrada, né? É poder mostrar para o pequeno empresário, para o pequeno empreendedor, para as pequenas empresas, ou para os empresários do interior, como que os grandes fazem, como a gente pode replicar isso dentro do nosso negócio. Atualmente estou como professor universitário na FATEC de Taquaritinga, dou aulas na parte de marketing, na parte de tecnologia, que é a minha formação original, e depois eu acabei sendo ovelha negra, indo para a parte do marketing. E aí é uma área que eu gosto muito, que eu estou sempre engajado, faço parte dos principais movimentos de marketing, e eu quero contribuir com vocês, trazer um pouquinho dessas provocações aqui na noite de hoje. Pegaram? Eu sempre faço essa provocação, porque é assim, o Rodrigo Hilbert, até para todo mundo que está aqui, né? O cara, se você vai construir uma casa, ele faz o tijolo, ele constrói a casa, ele pinta, ele vende, ele faz tudo. Então, quando você olha um currículo, você coloca bastante informação, né? É quase um currículo faz tudo. Ele planta, ele colhe, ele cozinha. É até difícil concorrer com ele, né? Bom, aqui um pouquinho só rapidamente para falar da agência para vocês. Então, a gente está desde 2009 no mercado. Então, logo que eu comecei a estudar sobre marketing digital, comecei a empreender também nessa área, entender como trazer isso. Alguns dos nossos players, que nós somos parceiros. Então, aqui no interior de São Paulo, acredito que a gente seja um dos poucos que tenha tantos selos de parcerias como esse, então, dos principais canais de comunicação. E isso dá para a gente uma certa vantagem do ponto de vista de trazer o que há de novo mais rápido aqui para o interior. Aqui alguns dos nossos clientes que a gente atende, então atende Anshan, atende clientes do interior, atende clientes de fora, então tem tanta gente atendida aqui nesses 15 anos de história. Bom, mas vamos começar a falar agora. Aqui é só para mostrar os prêmios para vocês, tá? Os destaques onde a gente aparece. Mas vamos falar de conteúdo, né? Eu vim aqui para trazer dicas para vocês e eu trouxe 10 dicas super importantes. A primeira dela é reflitam. Eu vou começar já fazendo uma provocação muito interessante para vocês, do ponto de vista de, antes da gente fazer uma publicação na rede social, antes da gente abrir ali o feed, o Instagram, o Facebook, o LinkedIn, qual seja a rede social que vocês vão utilizar, que vocês parem e analisem o que vocês vão postar. Parem e analisem para quem vocês vão postar. E, a partir daí, começa a provocação que eu trago aqui para vocês. Esse processo de reflexão é um processo muito importante, porque a gente começa a sair um pouquinho da nossa linha de atuação, do nosso campo de atuação, e passa a ir do outro lado da tela e olhar para o lado do cliente. O que o cliente está buscando da gente? Qual é o comportamento que o cliente tem quando ele precisa dos nossos serviços? Qual é o comportamento que o cliente tem quando ele quer comprar um produto, um serviço que a gente oferece? E aí começa a ter algumas
algumas provocações, assim, algumas dúvidas. Mas, tipo, Robson, como que eu sei o que o cliente está pensando? É a magia da internet. O cliente, nós, como usuários de tecnologia, nós produzimos insumos de marketing o tempo todo. Nós damos as dicas, a gente dá o caminho para quem quer anunciar o tempo todo. E essa provocação é importante porque a gente consegue conhecer qual é o comportamento do nosso usuário, a gente consegue conhecer a sazonalidade, a gente consegue entender quais são os períodos que eu tenho mais demanda para os meus serviços, os meus produtos, e, a partir daí, entender o que eu ofereço, quais são as vertentes que eu posso colocar à disposição desse cliente. Aqui, ó, eu trouxe para vocês uma pesquisa de 2022, ela foi publicada agora em 2023, pela Global Enterprise Management. É uma empresa que faz pesquisas do ponto de vista de comportamento do usuário. E ele traz uma provocação aqui que eu acho que é bem legal para vocês. Ó, que, em primeiro lugar, principalmente depois da pandemia, né, o que mais os brasileiros queriam fazer era viajar pelo Brasil. Em segundo lugar, ter seu próprio negócio. Inclusive, a gente teve um boom de novos negócios dentro da pandemia. E, em terceiro lugar, algo que interessa a todos vocês, né, que é comprar uma casa. E o sonho de comprar uma casa sempre foi muito presente na vida do brasileiro. O brasileiro, dos sonhos dele, toda vez que você pergunta para alguém, seja mais novo, mais velho, quem está começando agora a sua vida, o sonho dele é ter a sua casa própria. E aí, como que a gente chega? Como que a gente conhece quais são os desejos, quais são os perfis dessas pessoas quando elas querem comprar uma casa própria? E aí que eu vou começar agora a fazer alguns insights para vocês. Eu trouxe aqui os dados de pesquisa no Google dos últimos 5 anos de como que as pessoas procuram por alguns termos relacionados à compra de casas. Lógico que isso aqui é uma amostra para vocês, um tanto quanto mais genérica, ela não está tão esmiuçada. A gente consegue fazer isso de maneira super nichada, super direcionada para o público. Mas olha só, se a gente pegar aqui, ó, quais são os comportamentos que eu tenho do usuário. Então, nos últimos 5 anos, a gente pegar aqui maio de 2009, a gente começa a ter um pico de buscas, ó, no final do ano. Depois a gente teve aqui em 2020, o pessoal estava bem interessado aqui na busca de casa até 2021. Durante o período da pandemia, foi o tempo que o pessoal estava entendendo como comprar a sua casa. O pessoal tinha muito tempo para refletir sobre isso, né? E aí a gente tem aqui um pico novamente no final de 2021 para o começo de 2022. Aí a gente vem de um 2022 e 2023 um tanto quanto mais morno, e a gente volta agora no começo de 2024 a ter uma demanda novamente para o mercado. Então, esse comportamento dos últimos 5 anos, mas a gente consegue ter essa pesquisa aqui do Google, isso aqui é comportamento do usuário dentro do Google, de 2004 para cá. Então, dos últimos 20 anos, a gente tem esses insumos para poder usar como comportamento do usuário. Aqui eu estou analisando a nível de estado de São Paulo. E depois eu vou mostrar para vocês como a gente consegue entender quais regiões aqui do estado de São Paulo a gente tem mais demanda para isso. Tem outros softwares que, a partir dessa pesquisa aqui, a gente consegue entender o que as pessoas buscam para comprar um imóvel. Então, como que as pessoas procuram pela compra de casa aqui em Ribeirão ou na cidade que a gente queira fazer a atuação. E aí começa a estar o pulo do gato, né? Então, antes da gente postar, o que essas pessoas querem ver? Como que elas querem ver? Como que elas consomem o post que a gente faz? E aqui eu trago um insight para vocês, né? Então, assim, Ribeirão, dentro do estado de São Paulo, é a região com mais... a quinta cidade com mais índice de pesquisas aqui por compra de casa. Inclusive, quando eu fiz essa pesquisa aqui para trazer para vocês, olha como é interessante. Ribeirão ainda tem o maior índice de busca por comprar casas do que comprar apartamento. E olha que a gente é uma cidade, Ribeirão é uma cidade com um volume de apartamentos muito maior do que de casas. Então, isso tem a ver com o perfil do usuário. Então, assim, o sonho dele primeiro é ter uma casa. Aí ele vai analisar o perfil orçamentário dele, não dá uma casa, mas dá um apartamento. E aí começa a se adequar dentro disso. E aí a gente começa a ter insights de como que eu vou produzir conteúdo. Então, assim, o sonho da casa própria, o sonho da moradia, a gente consegue trazer todos esses insights para isso. Essa ferramenta chama Google Trends, é uma ferramenta totalmente gratuita, trends de tendência mesmo, então o que está em tendência de pesquisa no Google. Ela é atualizada em tempo real. Então, se vocês fizerem qualquer tipo de ação que provocar o usuário, ou ver alguma ação que está tendo de
dentro do segmento de vocês, vocês conseguem jogar lá nesse momento e ver como que as pessoas estão buscando isso dentro do Google. Isso é muito legal, por exemplo, a gente faz ação de TV. Eu faço ação de TV, eu veiculo um VT na televisão e corro aqui olhar no Google Trends se as pessoas estão, de fato, buscando por aquele produto que eu anunciei. Complementar a isso, existe uma outra ferramenta chamada Ubersuggest. O que essa ferramenta faz? Ela consegue detalhar o volume exato de pessoas que estão buscando por aquele termo. Então, eu consigo pegar quem está buscando aqui por comprar imóveis, a quantidade de pessoas que fazem essa pesquisa e como que eu disputo essa palavra, por exemplo, dentro do buscador do Google, seja orgânico ou seja pago. Então eu vou saber que, por exemplo, que para comprar a palavra comprar imóveis, por exemplo, ela deve custar R$ 5,00 para eu receber um clique dela. Eu vou analisar o perfil de imóvel que eu tenho, se faz sentido eu desembolsar R$ 5,00 para receber um clique, que pode ou não virar um lead, que pode ou não virar uma venda. Mas é uma forma da gente entender se aquele termo é um termo valioso para a gente. E dentro dessa ferramenta também, vocês conseguem ver quais palavras, quais pesquisas complementares que esse usuário faz na hora de que ele está navegando dentro dessa pesquisa. Então ele está... Ubersuggest. Isso. Vocês vão procurar no Google, é um carequinha. Ubersuggest. Uber, sabe? Uber Suggest, com 2 Gs. E ela foi uma ferramenta bem legal, que assim, ela dá um acesso... Ela tem a versão paga e tem a versão gratuita. Então, assim, na versão gratuita dá para tirar muita coisa já bacana de lá, dá para a gente tirar muito insight dentro dela, principalmente essa questão das palavras-chave. Então, assim, o quanto que a gente consegue explorar o que o usuário está fazendo. E a gente consegue entender, é legal que assim, dentro do Google eu não consigo regionalizar para Ribeirão, mas dentro dessa ferramenta eu consigo pegar a quantidade de pessoas que buscam por cada termo. Então a gente consegue entender qual que é o volume de interesse que cada uma dessas palavras tem ali dentro do buscador. E é legal também, aí eu vou dar mais uma dica para vocês. Essa ferramenta ela traz os principais sites que as pessoas buscam quando elas clicam, na verdade, né, quando elas buscam por esses termos. Então, aí já fica a provocação se a empresa de vocês é uma das páginas clicadas quando a pessoa busca por um desses termos. Então, assim, tem muito insight só para a gente... Ubersuggest. Não, é nessa mesma ferramenta ela faz tudo isso. Então, assim, ela tem um monte de provocações que ela traz para a gente ali, são dados fornecidos pelo usuário. O usuário está se comportando daquela maneira, a gente consegue analisar isso. Então, a gente já começa a entender o que o usuário está pensando. Então, assim, se eu sei o que o meu usuário pensa, se eu sei o que ele quer ver, eu sei o que ele está buscando, eu vou, então, partir para um próximo insight, que é entender... que é evitar o efeito manada. O que é o efeito manada? Está todo mundo fazendo, eu tenho que fazer também. Aquele bendito daqueles vídeos que o pessoal vai lá, tropeça em algum lugar e sai anunciando alguma coisa. Nossa, é uma modinha super legal, alguns são engraçados, fazem sentido. Mas teve um que, assim, aquele da maca, acho que eu vi umas 200 pessoas fazendo aquele vídeo que a pessoa cai da maca e alguém ergue lá anunciando uma oferta dentro da rede social. E aí, tipo assim, o que isso agrega? É isso que o usuário está esperando de você, se você espera uma venda ali? Então, evitar o efeito manada é a gente evitar entrar em modinhas que não vão agregar para a gente como negócio. Então, assim, tem situações que são legais acompanhar, valem a pena, super legal. Tem temas que vale a pena a gente apoiar, por exemplo, a causa do Sul agora. É uma causa super importante, então vale a pena eu me posicionar sobre ela, eu dar apoio, eu mostrar solidariedade nesse momento. Mas tem assuntos que não vale a pena a gente entrar na briga para se posicionar. E quando a gente olha aqui para essa questão do efeito manada, é justamente essa, de eu entender aquilo que vai agregar valor de fato ao meu usuário. Aquilo que vai fazer o meu usuário seguir, o meu visitante, seguir o meu perfil ali, seguir a minha rede social, para que ele considere a minha empresa como uma empresa que vai fornecer o produto ou serviço que ele tá buscando. Então, assim, analisar o quanto que aquele conteúdo ele vai impactar e ele, a médio e longo prazo, vai fidelizar o seu cliente dentro da rede social. Então, é super importante a gente pensar ali com cuidado se a gente vai entrar numa trend ou não, se a gente vai entrar numa modinha ou não ali para seguir. Essa dica aqui, todo mundo
às vezes fala assim, mas Robson, eu preciso postar que eu tenho uma oferta, eu preciso mostrar que eu tenho um preço, eu preciso mostrar uma arte mais elaborada dentro da minha rede social. De fato. Só que a rede social, quando as pessoas criam o seu perfil na rede social, elas não esperam que seja uma verdadeira, sei lá, um jornalzinho de supermercado que só vai aparecer promoção, promoção, promoção. Elas querem entender conteúdo. Então, como corretor de imóveis, como pessoas aqui relacionadas à compra e venda de imóveis, o que as pessoas esperam de ver além dos imóveis? Então, assim, o que eu posso dar dica para esse pessoal para que eles criem confiança em mim e vão procurar o serviço de vocês para que vocês sejam corretores deles na hora de adquirir ou de vender um imóvel? E aí começa o processo que envolve a compra e venda de um imóvel, como não cair em golpes na hora de comprar imóveis, que ele precisa verificar. Então, assim, existe uma série de dicas que a gente pode explorar dentro de cada segmento, que são dicas que vão fazer o usuário levantar a orelhinha, criar alguém atrás da orelha dele, né? Vão fazer o usuário olhar para aquele perfil com mais atenção, vão fazer o usuário considerar o perfil de vocês como um perfil de autoridade. E na internet, a autoridade é aquela pessoa que, assim, ela fala com propriedade. Quando ela fala, todo mundo para olhar. Quando ela fala, ela tem prestígio, porque, assim, ela entende do que ela está falando. Então, eu trago sempre o caso do Rodrigo Hilbert ali, porque, assim, ele é um cara que ele seria o padrão de homem perfeito, ele é o quase perfeito, né? Então, assim, é o cara que ajuda, é o cara que acompanha, é o cara que interage com a família, tem uma família bonita, tal. Então, assim, aquele padrão. Então, quando a gente fala de uma pessoa atuante, de uma pessoa com um currículo bacana, a gente lembra dele. Então, assim, dentro do mundo ali do universo masculino, ele é um cara respeitado. Dentro da parte de corretagem, quem que é a referência para vocês? Então, por que esse cara é referência? Porque provavelmente ele dá dicas para vocês de como fazer um negócio. E como que vocês dão dicas para o cliente de vocês fazer negócio com vocês? E aí gera provocação. Então, assim, entrar num perfil onde só tem promoção, 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 ou preço, 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 ou produto, 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 é cansativo, é chato pra caramba. Então, assim, para não ficar maçante, não ficar cansativo, existe uma regra que chama a regra de Pareto. Já ouviram falar? A regra dos 80-20? Então, assim, Robson, eu preciso vender imóveis, eu preciso vender minhas casas, eu preciso divulgar que eu tenho imóvel. Então, o que você pode fazer? Trabalha 80% do seu feed, das suas publicações, com conteúdo vendável e 20% de conteúdo informativo. O ideal é que fosse até o contrário. Mas, assim, você quebrar, você mesclar os conteúdos para não ficar aquela coisa amassante. E, principalmente, um conteúdo que gere impacto, que gere provocação para esse usuário, para que ele fale, nossa, esse corretor aqui, ele sabe o que ele está falando. Nossa, esse corretor aqui agora me tirou de uma fria, eu estava vendo uma casa ali que era um péssimo negócio. Então, ele passa a considerar você. E ele começa a te seguir. Só que quando ele te segue, quando ele vê uma dica, é diferente de quando ele te segue porque ele viu um imóvel. Então, se você publicou um imóvel lá, uma casa que fazia interesse para ele naquele momento, beleza. Se daqui a um tempo ele comprou uma casa, ou ele desistiu de comprar uma casa, ou de vender a casa dele, para ele você não é mais relevante. Mas quando você dá uma dica para ele de como fazer um negócio dentro da área, aí a coisa muda. Por quê? Ele passa a falar assim, nossa, eu sigo um corretor que ele fala tão bem, ele dá as dicas de como adquirir, de como olhar para o imóvel, de o que vale a pena, o que não vale, os meios de financiamento. Então, a perspectiva desse cliente em relação ao profissional, ele muda totalmente. Então, isso fica mais fácil da gente engajar esse consumidor e manter ele por mais tempo dentro da nossa base. Essa questão de contar a história é super bacana também. Então, assim, você não precisa dar só aquela dica que é assim, eu vou dar uma dica de como você reúne a documentação para comprar um imóvel, mas você pode dar dicas também, por exemplo, de situações que vocês já passaram. Eu acredito que aqui na sala todo mundo já tenha uma vasta experiência em vender imóvel. Então, assim, já pegaram muita coisa boa e já pegaram coisa ruim também. Então, assim, usem esses casos ruins, esses casos negativos, para criarem histórias para evitar que o cliente passe por aquilo, ou que vocês passem por aquela situação novamente. Então, sei lá, às vezes eu fui fazer um negócio, estava quase fechando, e na hora que a gente viu a documentação estava errada. Nossa, olha como é importante ter um corretor que olha para isso para você. Então, trazer alguns resgates que criem esse rapport, né? Cria essa conexão
com o usuário, isso facilita que ele vai olhando para você de uma maneira mais humanizada. Ele vai olhando para você de uma maneira assim, não, se essa pessoa está falando, se ele contou essa história ali que aconteceu com ele, então eu posso confiar porque ele já viveu essa situação, ele tem propriedade para contar sobre isso. Aqui, uma outra questão importante é a gente olhar para o tempo. E essa questão do tempo ela envolve uma série de vertentes. Tempo, não só do horário que eu faço a publicação, e aqui eu vou fazer uma pergunta para vocês assim. Quem sabe qual que é o horário nobre da TV? Vocês têm ideia qual que é o horário nobre da TV? 20 horas, né? O horário dos jornais, da novela. A gente cresceu, né, com esse costume de que o horário do Jornal Nacional, do Jornal das 8 ali, ele era o principal horário, é ainda, né? E a novela que passava depois do jornal. Então, a rotina das pessoas ela foi condicionada a isso. Então, assim, às 8 horas, em qualquer emissora passa um jornal, e às 9 e um pouquinho tem uma novela passando. Então, isso criou-se um horário nobre. Se a gente parar para olhar horário nobre, o que acontece? Está todo mundo parando para prestar atenção naquilo. O conteúdo é praticamente o mesmo, está todo mundo focado naquele conteúdo. Então, assim, se eu colocar um conteúdo no meio do horário nobre, eu estou disputando a atenção com aquele conteúdo super importante. E aí vai entrar a questão do tempo no negócio de vocês. Horário nobre na rede social, horário nobre na internet, não é o mesmo horário para todo mundo. Ah, Robson, o melhor horário para postar é às 7 da noite. Será? Cada perfil, cada página, cada rede social, cada conta de cada um de vocês aqui, desde a minha pessoal, a minha da empresa, cada uma das contas tem um horário nobre específico. Então, é o horário que o seu usuário, que o seu cliente, que o seu potencial cliente, ele interage mais, ele está mais presente dentro das redes sociais, ele interage mais com o seu conteúdo. E aí é importante a gente entrar lá nos insights do Instagram, nos insights do Facebook, do TikTok, do LinkedIn, seja qual for a rede que vocês utilizam, e olhar para esses dados, que são dados públicos, dados da conta de vocês, e começar a produzir conteúdo nesses horários. E aí, uma outra dica importante. Dentro da rede social, os algoritmos eles priorizam a hora de ouro, que é aquela primeira hora depois que você publica o conteúdo. Por que um conteúdo, às vezes, ele viraliza, ele ganha engajamento rapidamente, e alguns conteúdos, sim, não passa de 5 curtidas? Está muito relacionado à quantidade de interações que eu tenho na primeira hora. Então, quanto mais engajamento eu tenho na hora que eu posto esse conteúdo, maior a chance dele ganhar frequência. E aí está o pulo do gato. Então, assim, se vocês postam ali perto daquele horário onde o usuário de vocês tende a interagir mais com o seu perfil, a chance desse conteúdo receber mais engajamento, obviamente, se multiplica, ela aumenta. Então, a gente consegue chegar mais fácil dentro do nosso usuário. E o nosso conteúdo ele ganha força. O tempo de permanência, o tempo de vida útil de um conteúdo na rede social, ele dura em cerca de 24 horas ali. É quase o tempo dos stories. Então, os stories ele tem esse padrão. E no feed acontece a mesma coisa. Só que quando eu tenho um engajamento alto, que o conteúdo continua entregando bem depois ali das 24 horas, a rede social ela tende a priorizar e manter esse conteúdo engajando. Por isso que alguns conteúdos assim, passaram 2, 3 dias, ele ainda está lá sendo exibido na timeline de vocês. E a gente tem que olhar isso para o lado do nosso cliente. Então, como que a gente cria um conteúdo que vai se manter ali sendo debate pelos nossos clientes, vai permanecer ali sendo compartilhado ao longo do tempo. E aí o time é super importante por conta disso. Outra coisa importante do time, volta naquelas questões lá de acompanhar memes, acompanhar a tendência. Então, assim, se eu vou acompanhar o meme, eu preciso olhar se ele já não venceu. Porque é igual o jornal velho, né? Então, assim, às vezes a gente está publicando um meme achando que está arrasando, fazendo um super post ali, só que a piada já perdeu a graça. E todo mundo já sabe a piada, decora ali. Então, eu preciso olhar para esse conteúdo na hora de usar um meme, de usar uma situação, se esse conteúdo ainda está válido, se essa estratégia ainda é válida. Então, o tempo ele é crucial dentro ali da estratégia de vocês. E uma outra dica importante, além de falar isso, é, às vezes, assim, já ouviram aquele ditado, né? Quem chega primeiro na fonte bebe água limpa, né? Então, assim, se vocês trabalham com, às vezes, imóveis que são multivendidos, né? Que tem mais de um corretor oferecendo, mais de uma empresa oferecendo, vocês têm que ter a sacada de ser o primeiro a publicar. E, assim,
ser o primeiro que vai ter a publicação, ele fazer ela chamar a atenção para receber mais engajamento. Então, sair na frente do concorrente é super importante também. E olhar, obviamente, para essas métricas de como que a gente pode publicar primeiro e publicar no horário certo para esse conteúdo ganhar mais relevância do que o conteúdo do meu concorrente. Essa questão de humanizar, a humanização ela não está ligada diretamente a colocar uma pessoa na frente da tela. Eu não preciso ser um post lá fazendo uma selfie, um vídeo selfie, alguma coisa, mostrando o meu rosto. Humanizar nada mais é que a gente deixar aquele conteúdo de uma maneira sensível, né? Que ele, de fato, cause impacto para o meu usuário. Que ele seja humanizado no sentido de que assim, não é uma peça publicitária. Lá na agência, a gente fazia muito volume de posts. Nossa, a gente postava, e aí, assim, 15 anos fazendo, a gente aprende algumas coisas, tá? E a gente aprendeu que, assim, quando a gente postava o post lá todo bonitinho, feito pela agência, passava 1 hora fazendo uma arte bonita, publicava, às vezes o conteúdo tinha lá, organicamente, chegava a 10, 15 reações. A gente aprendeu que quando a gente fazia um conteúdo mais, digamos assim, mais falando a linguagem do consumidor, aquele conteúdo menos publicitário, mas mais comunicativo, mais próximo ali do usuário, a gente passou a ter mais engajamento. Tanto é que, quando a gente trabalha com vídeos, que a gente demonstra que a gente tem movimento, por que o vídeo tende a engajar mais? Porque ele está se comunicando. Por que o vídeo com legenda, hoje, ele engaja mais do que um vídeo sem legenda? Porque ele está se comunicando, estou prestando, estou humanizando. Então, não é só um vídeo, não é só uma publicação. Se eu coloco uma legenda, eu estou tomando cuidado para esse conteúdo chamar a atenção de quem está do outro lado da tela. Então, o cuidado ali com humanizar é tomar o cuidado com as sensações humanas. Então, eu tenho que ter uma imagem bonita, eu tenho que ser uma pessoa que passa a verdade, eu tenho que ser uma publicação que passa a verdade ali para o meu usuário do outro lado da tela. Tem que ser aquele conteúdo que, quando eu publico, a pessoa se sente quase que abraçada. É o vendedor que chega e cumprimenta. O brasileiro, ele é muito essa questão de ser um povo... eu digo que é um povo caloroso, né? Ele gosta de se sentir tocado, de se sentir acolhido. E a gente consegue fazer isso dentro do conteúdo também, desde que eu olhe para essas questões que são importantes para o meu usuário. Por que a primeira tela que eu trago para vocês é dar um passo atrás e refletir no que o usuário está pensando? Porque se você conhece o que o usuário está esperando receber, e você coloca aquela mensagem o mais perto possível da forma com que ele pesquisa, você tende a trazer ele mais para perto. Você fala assim, nossa, essa pessoa me entende. Ela está respondendo a minha pergunta, ela está respondendo a minha dúvida. Então, humanizar nada mais é que a gente conseguir olhar ali para a necessidade do consumidor e trazer isso da maneira mais verdadeira possível, sem ter aquele tom de, eu vou te vender no final, hein? Então, assim, tem que ser uma coisa muito sutil. Tem um livro do João Branco, que era o CMO do McDonald's até 2 anos atrás. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dele, até tive a oportunidade de conversar com ele alguns minutos ali. E ele tem um livro que chama Desmarketize-se, que ele fala que o melhor marketing é aquele que não parece marketing. E desde sempre, quando a gente olha para o marketing, isso é muito verdade. Então, quando a gente conta uma história, quando a gente coloca aquela mensagem, por que os comerciais da Coca-Cola, por exemplo, fazem sucesso? Tem lá toda aquela ceia de Natal, aquele momento família, comercial de margarina, aquela coisa da família reunida em volta da mesa. Não tem a ver só com vender a margarina, vender Coca-Cola. Tem a ver com a sensação, tem a ver com o momento que eu estou causando com as pessoas. Então, vou vender uma casa, como que eu posso trabalhar essa questão? Vou mostrar ali, olha esse canto aqui, esse quintal aqui para suas crianças brincarem, esse espaço para o seu cachorro correr, esse espaço para fazer um churrasco. Olha que essa sala combina, essa parede bonita que combina com o quadro da formatura do seu filho. Então, assim, contar uma história que envolve as pessoas. Então, humanizar é transformar aquele produto, aquele serviço, em algo que faça parte da vida do consumidor de vocês. Aqui, essa questão também, ele fala muito dos influencers, né? Por que influencer faz sucesso? Já pararam para pensar? O influencer nada mais é que uma pessoa sendo ali quase que um embaixador da sua marca. Então, quando você contrata um influencer, é uma pessoa que ela recebe, faz as permutas ali, que ela recebe para falar em nome da sua marca.
Então, se o influencer está lá falando, uma pessoa está ali falando, é como se fosse um depoimento, é como se fosse um boca a boca. Então, ele está interagindo ali comigo. Então, é uma outra pessoa dando validade para aquele conteúdo. Então, por isso que o marketing de influência ele funciona bastante, porque as pessoas elas querem ver outras pessoas validando aquilo para elas. E, inclusive, o público mais jovem, eu trago um insight para vocês aqui, para quem quer vender apartamento para universitário. O público mais jovem respeita mais a opinião de outras pessoas na internet do que as outras pessoas estão falando sobre aquela marca, sobre aquela pessoa, aquela personalidade, do que a opinião da própria família. Então, assim, ele olha para um cluster, né, para um grupo ali de pessoas que fala a mesma linguagem com ele, que está ali na rede social, às vezes, debatendo o assunto, falando bem daquele assunto, do que com a própria família que ele convive, às vezes, muito tempo. Por quê? São outras pessoas que viveram experiências parecidas com a dele. Então, assim, essas pessoas já passaram por aquela situação, para ele é muito mais confiável viver aquele momento, viver aquela experiência com o serviço, com o prestador de serviço, com a empresa que fornece aquele produto. Testar. Teste. Robson, me ensina aqui como que faz um post. Qual tipo de post que funciona melhor para o meu segmento? Sabe qual que é a resposta? Depende. Depende, tem que testar, gente. Então, assim, para um vai funcionar muito Reels, para um vai funcionar melhor dos Stories, para um vai funcionar o carrossel, para outro vai funcionar um post estático, para um vai funcionar você falando lá em um vídeo selfie, para o outro não, vai falar aquele vídeo mais sério, mais formal. Então, testar é uma forma da gente entender o que o nosso usuário espera. Então, assim, como que o meu seguidor, como que o meu usuário, ali, como o meu público-alvo, ele está esperando ver um conteúdo. E isso aqui varia bastante de região, varia de gênero, varia de idade, varia de rede social. Cada canal, cada grupo de pessoas, ele tem um padrão de comportamento diferente. E cada base de seguidor tem um padrão de consumo diferente. Eu tenho uma agência de marketing. Mas, Robson, todo mundo quer ver como publicar na rede social, todo mundo quer ver como colocar o site na primeira página do Google. Depende. Cada segmento ele tem um objetivo diferente. Se é um segmento B2B, aquele cliente que vende de empresa para empresa, ele tem uma perspectiva diferente. Talvez para ele a rede social nem faça sentido. Publicar no Instagram, para ele não faça tanto sentido. Mas, provavelmente, aparecer na primeira posição do Google, para ele seja muito mais relevante. Então, qual tipo de conteúdo que faz mais sentido para o meu usuário? Eu preciso testar. Então, assim, se alguém vender para vocês assim, olha, posta 3 Reels de manhã, posta 2 Stories à tarde, posta sei lá, um carrossel à noite que você vai bombar. Duvide. Porque assim, não dá para replicar, não existe fórmula pronta. E o algoritmo ele interpreta o comportamento de cada usuário. Então, por que chama algoritmo? Porque ele leva em consideração os dados que a gente está fornecendo para ele, seja os dados que a gente está fornecendo como empresa, e seja os dados que o nosso consumidor está reproduzindo para que a gente utilize isso como ferramenta de captação ali de novos clientes. Então, o teste ele é super importante para a gente entender o que funciona para o nosso negócio específico. Obviamente que a gente pode usar inspirações do nosso nicho. Então, dentro do nosso nicho, como que as pessoas têm divulgado os negócios, eu posso usar como inspiração e tentar replicar alguma coisa e validar se aquilo de fato funciona para a minha base de seguidores. Então, é um ponto super importante para a gente olhar ali na hora de produzir conteúdo também. Invista. Call to action. Então, assim, essa questão do call to action é super importante porque o que eu espero que o meu usuário faça? Então, se é um conteúdo mais informativo, por exemplo, deixa eu voltar aqui. O que é o CTA? O que eu espero que o usuário faça no final? Eu quero que ele mande uma mensagem no WhatsApp? Então, vou deixar bem claro aqui, especificar para ele que eu quero que ele mande uma mensagem no WhatsApp. Não, eu quero, sei lá, que ele assista um vídeo no YouTube, que ele compartilhe aquele conteúdo. O que eu espero daquele conteúdo? E eu preciso validar essa métrica. A gente vai ver aqui na frente que metrificar isso é muito importante também. Porque de nada adianta a gente fazer tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês se eu não metrificar, se eu não acompanhar se de fato está tendo resultado ou não, se está evoluindo ou não o meu resultado. Aqui, esse investimento em ads é super importante, por quê? Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Google, posso listar todos aqui para vocês. Eles não são bonzinhos.
Assim como todo mundo aqui, eles precisam ganhar dinheiro para pagar as contas no final do mês. E como que eles ganham dinheiro? Com ads. Você pode ir lá fazer um conteúdo super legal, ele vai engajar, vai viralizar, vai chamar a atenção, mas você pode ter certeza que ele vai limitar, em algum momento, a sua entrega. E como que a gente quebra isso? Como que a gente faz o nosso conteúdo chegar mais rápido no nosso público correto? Ads. E eu não preciso fazer rios de investimento em ads. Eu não preciso fazer grandes investimentos em ads. $1 dá em torno de R$6 por dia, é o suficiente para manter a empresa de vocês em visibilidade, ali, né, em destaque para o potencial consumidor de você. E quando a gente faz ads, não é simplesmente clicar no botãozinho de impulsionar lá, não. Quando você clica naquele botãozinho lá, é só o Facebook e o Instagram dando para você uma forma dele pegar dinheiro seu. Por quê? Ele vai limitar a quantidade de variáveis que você consegue segmentar o público. Aí ele vai deixar você escolher, por exemplo, por cidade, por gênero, por idade, só que ele não consegue pegar, por exemplo, padrão de consumo. Então eu consigo pegar, por exemplo, pessoas que viajam frequentemente para o exterior. Então eu sei que provavelmente essa pessoa fica muito mais fácil eu vender um imóvel de alto valor agregado. Eu posso pegar pessoas que interagem bastante com bens de luxo, pessoas que compram bastante pela internet. Eu quero vender imóveis de médio e alto padrão. Então eu vou pegar pessoas que estão usando, sei lá, o último iPhone. Existem variáveis dentro do Ads, dentro do gerenciador de anúncios, no caso, que eu consigo direcionar e qualificar para quem meu conteúdo vai chegar. Porque, provavelmente, numa cidade de 800 mil habitantes como é Ribeirão, por exemplo, não é todo mundo que vai comprar aquele imóvel específico. Não é todo mundo que vai comprar o perfil de imóvel que você vende. Então, o que eu preciso fazer? Ao invés de conversar com os 800 mil habitantes que tem aqui, eu vou conversar com 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 que seja, mas que estejam, de fato, buscando aquele produto que eu ofereço. E a gente consegue segmentar isso dentro do Ads. Então, assim, com pouco valor por dia ali, com uma média de R$200 por dia, vocês conseguem já ficar em destaque. Obviamente que quanto maior o investimento, maior o meu volume de alcance também. Mas para mostrar para vocês que assim, que dá para fazer, não tem assim barreira financeira para a gente começar a investir nisso. Uma outra coisa super importante é usar o remarketing. Alguém já ouviu falar de remarketing aqui? Já? O que é o remarketing? Então, é aquela mídia que eu acesso um site, eu interajo com o conteúdo e quase que instantaneamente, magicamente, assombradamente, tem várias atribuições para isso, né, que parece, mas o celular está me ouvindo, meu WhatsApp, meu Facebook está me ouvindo, meu Instagram está me ouvindo. Está te ouvindo. O tempo todo. Quando a gente liga o nosso telefone, quando a gente cria uma conta lá, ninguém percebe, mas a gente deu total liberdade para que eles ouçam as nossas informações. Eles ouçam o que a gente está conversando, eles filmam o que a gente está vendo ali, e isso é utilizado para publicidade. E aí, tem dois lados. Tem o lado que a gente está sendo vigiado quase que o tempo todo. Aí a gente pode devagar sobre isso, a gente pode fazer uma discussão filosófica aqui depois da palestra. Pode, dá para filtrar, dá para tirar algumas coisas. Mas, exatamente, tem o lado que a gente pode aprender a viver com isso e tirar proveito da situação também. Então, assim, eu posso usar isso para transformar em marketing. Então, assim, se eu sei que as pessoas vão lá, interagem com o meu conteúdo, viram um vídeo meu, se as pessoas pararam, por exemplo, existe uma métrica dentro do gerenciador de negócios, do gerenciador de anúncios, que chama TrueViews. Então, assim, aquela pessoa que ela não está só rodando o Instagram, o Facebook, e viu meu vídeo lá e parou um pouquinho e ficou contando. Não, ela precisa ficar um tempo específico dentro do vídeo para ele contar como uma visualização de verdade. E aí, assim, quando essa pessoa passa X tempo no seu vídeo, peraí, se ela parou mais de 5 segundos, é porque você chamou a atenção dela. Os primeiros 5 segundos de um vídeo, eles são, assim, imprescindíveis. Então, se essa pessoa parou, se ela assistiu um vídeo inteiro, ela já tem metade do caminho andado ali para a gente iniciar uma comunicação com ela. O que você pode fazer? Publica esse vídeo, e aí o que você vai fazer? Usa a verba de ads, por exemplo,
para fazer uma chamada de WhatsApp, um anúncio só para aquela pessoa que parou para assistir o seu vídeo todo e fala assim, olha, se você está procurando um imóvel, se você está procurando um apartamento, uma casa, eu tenho a solução para você. Me chama aqui no WhatsApp que eu vou resolver. Por quê? Ela parou para ver o vídeo, ela assistiu o seu conteúdo. E quando você chega com uma mensagem já direcionada para ela, é basicamente assim, ele estava me ouvindo. Ele certeza que essa pessoa estava me ouvindo aqui. Ela sabia que eu queria comprar uma casa. Então, você consegue trazer essa pessoa para perto. Então, usar o remarketing é isso. Usar os dados de quem já acessou o seu conteúdo, já entrou no site, já curtiu uma publicação, assistiu um vídeo. Usar essa métrica a favor de vocês. Então, um exemplo bem clássico, quando a gente entra no Mercado Livre, acho que é um dos melhores cases que tem. Você entrou no Mercado Livre, você piscou, depois dele tem anúncio aparecendo até na porta da sua geladeira. Se a sua geladeira for aquelas geladeiras com internet, pode ter certeza que vai aparecer lá também. Bom. Vamos lá. Boa pergunta. O que é ter um destino? Fazer o anúncio, gente, o que acontece? Muita gente vai lá, por exemplo, no botão de impulsionar. A pessoa vai lá, clica no bendito do botão do impulsionar, e às vezes aquele botão ele só vai fazer você ter curtida. Vai fazer você ter seguidores. E aí, beleza. Ter seguidor é bacana, acho que é legal, quanto mais pessoas veem a nossa marca, isso mais significa mais autoridade ali para o nosso perfil. Mas seguidor não paga boleto. Curtida, muito menos. Se curtida pagasse boleto, provavelmente eu não estaria aqui. Então, assim, o que eu preciso ter? Ter um destino. O que eu espero que aquele anúncio faça? Porque, assim, vocês estão colocando uma grana naquele anúncio, está desembolsando uma verba para aquele anúncio. Esse anúncio precisa ir para um canal de conversão. E aí, quais são os canais que eu recomendo para vocês? Ou manda para o WhatsApp, que aí você consegue já gerar uma conversão, ou para o formulário dentro do gerenciador de negócios do Meta, existe uma função que chama formulário, que você consegue fazer ali um filtro de perguntas que você quer fazer para aquela pessoa e registrar, tipo, você é de Ribeirão, você está buscando uma casa, um apartamento, qual que é a sua renda, faz um checklist ali do que você quer pegar de informação dele e recebe isso dentro do seu Facebook, do seu Instagram, ou ainda ter uma landing page, um site que receba isso. Então, assim, se eu estou falando uma oferta, eu estou fazendo uma captação de orçamento, então faça uma landing page lá no seu site, uma página específica para a pessoa pedir um orçamento para você. Eu estou vendendo terreno, faça uma landing page específica de terreno, uma landing page específica de casa, uma landing page específica de apartamento. Que aí você consegue direcionar cada anúncio para aquela abordagem diferente. Está procurando um terreno? Olha, clique aqui que eu tenho uma solução para você. Ele vai para a landing page, você pode falar, mostrar os terrenos que você tem disponível, as áreas que você tem disponível, e quando ela clicar lá, enviar os dados para você, assim, geralmente, metade da venda já está encaminhada. Por quê? Você já sabe o que ele quer, já sabe de onde ele veio, já sabe o que ele viu, você tem um rastro ali daquele usuário para poder usar na hora da negociação. Aí você consegue usar a habilidade de vocês, que é trazer a pessoa para perto do negócio, indicar qual que é o melhor negócio para o perfil dela. E aqui entra um outro ponto importante, que é justamente ter clareza no que esperar. Quem já assistiu a série do Lúcifer? A série do Lúcifer ela é bem bacana porque, assim, ele é um diabão ali que ele é mais cômico do que aterrorizante. E ele tem uma frase muito importante que ele olha nas pessoas, ele olha bem no fundo dos olhos das pessoas e fala assim, o que você realmente deseja? E essa pergunta ela é super importante porque quando vocês postam na internet, o que vocês realmente desejam? Robson, para esse post aqui, eu quero vender esse terreno. Todo mundo fala aqui, eu quero vender. Mas beleza, lembra que eu falei que nem tudo é venda lá atrás? Eu preciso educar o meu mercado, eu preciso trazer as pessoas para perto do meu negócio. Então, o que vocês esperam para cada conteúdo que vocês publicam? Engajamento? Eu preciso fazer meu conteúdo viralizar para as pessoas me conhecerem? Beleza. É venda? Então, assim, o que eu fiz antes para essa pessoa criar confiança em mim para que ela compre da minha empresa? Para que ela compre o meu produto, o meu serviço? Então, ter isso muito claro é importante porque vocês vão começar a entender se a estratégia de vocês está funcionando ou não. Então, assim, eu quero vender. Então, se eu mudar aqui o meu horário de publicação, eu vou receber mais mensagem pedindo orçamento? Mudei o meu horário, eu recebia, 5 mensagens pedindo orçamento, agora estou recebendo 8. Então eu tive um crescimento ali de 60%. Agora eu dobrei, agora eu estou crescendo. Não, Robson, mudei o horário, parei de receber mensagem. Opa, então volta ali que você tem que corrigir.
parte do teste. Mas como que você consegue saber? Você tendo o seu objetivo bem definido, o que você espera com aquele conteúdo. Então, assim, quando você sabe o que você quer, entra na outra vertente, que é mensurar. Então, assim, eu sei que eu estou esperando com essa estratégia. Eu sei que quando eu chegasse aqui hoje à noite, eu teria que trazer um conteúdo voltado para corretores e que vocês saíssem daqui provocados. Então, assim, eu tinha um objetivo lá no final. O meu objetivo é que vocês começassem a olhar diferente, fizessem perguntas de como que vocês podem publicar diferente no negócio de vocês, sem olhar só para o post, olhar para o usuário de vocês, olhar para o cliente de vocês, para o consumidor de vocês. Então, eu tinha um objetivo. Daqui a pouco a gente vai encerrar a apresentação aqui, eu vou saber se eu atingi o meu objetivo ou não. Por quê? Eu sabia que eu queria buscar, eu preparei um conteúdo para isso, e agora eu vou mensurar o sucesso dessa ação aqui no final. E, para o negócio de vocês, é a mesma coisa. Então, a gente consegue olhar o horário de publicação, se está dando impacto ou não. Consigo olhar a quantidade de mensagens que eu recebo, a quantidade de acessos do meu site, a quantidade de interações, a quantidade de mensagens no WhatsApp. Tudo é mensurável. Quantidade de curtidas, tudo é mensurável. A magia da internet é poder medir tudo. Então, quando você mede, você sabe se está funcionando ou não. Quando você sabe o que você quer medir, também é super importante. Então, assim, não adianta você fazer uma estratégia que você quer vender, você quer aumentar as suas vendas, aí você olha, não, mas olha, Robson, não vendi esse mês, mas eu cresci, eu saí de 100 curtidas para 200. Tá, beleza, você cresceu curtida, mas era seu objetivo? Você está medindo a métrica certa? Não, Robson, olha, para eu ter sucesso no meu negócio, eu preciso que aumente o volume de, sei lá, um volume de curtidas, eu preciso que aumente o volume de mensagens que eu recebo por dia, que aí, consequentemente, vai aumentar as minhas vendas. Olha, tenho 3 métricas para analisar. E são 3 métricas que elas se complementam. Ou seja, se eu tenho mais engajamento, a tendência é que eu tenho mais pessoas interessadas no meu produto. Se eu tenho mais pessoas interessadas no meu produto, a chance de vender é muito maior. Então, assim, olhar para essas métricas de maneira que elas se conversem, que elas façam sentido para a jornada que vocês precisam completar ali no final. Então, assim, se a minha jornada é vender, e eu acredito que 99% das pessoas que eu converso, no final, elas querem fechar algum tipo de negócio, eu preciso criar, então, uma forma de acompanhar se isso está funcionando ou não. Dentro da tua experiência aí, quando eu falo de mensurar, tem um parâmetro que é muito significativo, é o tempo. Sim. Existem algumas ações que demandam um pouco mais de tempo para que elas amadureçam e gerem resultados. Dentro do mercado imobiliário, o que você já viu assim da métrica tempo para você realmente ter as percepções da direção se está indo no rumo ou se não está? Perfeito. Porque não adianta, assim, você fala assim, pus hoje, amanhã eu tenho resultado, esquece. Adorei. Não é assim. Não é assim. A molecada está acostumada com coisa instantânea. Exato. Vai fazer um miojo. Isso não é miojo. Adorei. Já vou te abraçar aqui de longe. Lá na agência, só para vocês entenderem, eu criei uma piada interna lá, porque assim, a minha agência fica numa esquina e do outro lado da praça tem a igreja matriz. Eu falo assim, olha, milagre é ali do outro lado. Não faço, não tem como. Então, assim, realmente precisa ter um tempo para as ações acontecerem. Eu tenho um case de um parceiro meu lá de Taquaritinga. Ele entrou ali, ele está nesse negócio de imóveis há uns 2 anos. Então, assim, ele entrou logo após a pandemia. Depois que ele tirou o crédito, a gente começou a fazer os trabalhos juntos. E, assim, no começo do negócio, ele chegou lá, porque, assim, além de corretor, ele é cantor. Tocou o Brasil inteiro. Então, assim, ele estava acostumado a ter engajamento o tempo todo. Então, assim, ele cantava, bombava. Aí ele publicou a primeira casa que ele tinha. Assim, nem a família curtiu. Aí ele chegou e falou, olha, calma, isso começou agora, vamos mais um tempinho. Aí ele chegou, não, Robson, eu quero colocar aqui, ó, põe já R$300 aqui de ads que eu quero fazer esse negócio bombar. Beleza. Ele colocou lá os ads, teve 100 curtidas no negócio dele e 10 comentários. Beleza, já evoluímos, gastou 300. Por 300, rodou 5 dias ali, foi bacana. Foi legal. Só que assim,
Os 10 comentários eram: nossa, parabéns! Oh, que legal que você está nessa! Falei, calma, vamos lá. Testa o negócio. O que ele fez? Falei assim, olha, vai lá num terreno que você tem, um terreno que você acha legal, numa área bacana, faz um vídeo, já que você quer trabalhar a sua imagem, faz um vídeo seu mostrando o imóvel. Ele foi lá, fez o vídeo, tal, postou. E aí, o que a gente fez? A importância aqui, ó, de ter o CTA. O que acontecia? O CTA dele era só de engajamento, só o CTA lá que o próprio Meta desenvolvia. Porque, assim, ele não tinha o WhatsApp vinculado, ele não tinha nada, ele só tinha a vontade de vender. O que a gente fez? Falei assim, olha, vamos converter o seu WhatsApp para o WhatsApp Business, a gente pode vincular ele no anúncio, e a gente vai fazer o anúncio agora direcionando para o seu WhatsApp. Pois bem, ele deu lá mais R$300 para a gente fazer o anúncio. Esses R$300 foi muito bacana, porque assim, a partir dali, ele se apaixonou por fazer ads. Foi, eu acho que, o nosso 4º ou 5º anúncio que a gente já está fazendo com ele. Eu coloquei o anúncio para rodar na sexta-feira até na terça. Então, geralmente, é importante vocês olharem para isso, porque assim, anúncio ele precisa rodar pelo menos 3 dias. No mínimo 3 dias. Menos que isso, vocês estão jogando dinheiro fora. Eu, na minha cabeça, trabalho com mínimo 7 dias. Por isso que eu tô não, perfeito. É uma referência que, se eu fizer qualquer movimento em menos de 7 dias, eu não peguei final de semana, não peguei uma série de eventos. Perfeito. Que fazem qualquer coisa. Exatamente. E assim, a própria ferramenta, ele coloca, sempre que você cria um anúncio, ele vai aparecer lá, em fase de aprendizagem. Já viram isso? E quem faz a aprendizagem? Ele está entregando o seu anúncio para as pessoas e tá, beleza, olha, você falou que você queria conversar com mulheres de Ribeirão de, sei lá, acima de 40 anos. Aí você criou todo aquele anúncio, ele vai falar, olha, mulheres de Ribeirão, você tem 40 anos? Tem? Ah, então, ó, aqui, ó, ele está vendendo um imóvel aqui. Só que assim, será que mulheres de 40 anos realmente são as pessoas que estão buscando imóveis? Ele começa a entregar, é o que ele vai fazer? Ele vai perceber, por exemplo, que o anúncio não está chamando atenção. Aí ele começa a abrir uma margem de tolerância. Ele vai aumentar para o 42, 43, aí ele dá mais uma rodada. Aí que ele vai perceber, olha, do 42 para frente está rodando. Aí ele começa a disparar o seu anúncio para aquela faixa, que é uma variação ali do público que você direcionou, e aí começa a ter entrega. Aí ele vai rodar o anúncio e vai priorizar o anúncio para aquela faixa de público que está gerando mais resultado. Então, por que ele faz a fase de aprendizagem? Para que justamente ele consiga entender onde vai performar melhor o anúncio e foque as ações disso. E esse período geralmente dura de 2 a 3 dias. Então, se você mexeu qualquer alteração no anúncio, fiz o anúncio hoje, amanhã não tive clique, vai lá e mexe no anúncio, o que aconteceu? Ele começa a contar de novo. Fez alteração, passou 3 dias, fez alteração, ele começa a contar de novo. Então, assim, se você não deixou ele passar, deixou ele aprender, deixou ele viver o momento ali de entrega, você só está queimando dinheiro, porque assim, na hora que o anúncio começa a ganhar força, você vai lá e edita ele. Qual que é o seu nome? Como? Érico. O Érico falou certinho, tipo, 7 dias. Cara, ele passou para a fase de aprendizagem, ele já está ali, quase que na adolescência da vida do anúncio, aí beleza, olha, passou 7 dias, ele passou aqui o período bacana, não teve resultado, vou lá e altero. Na agência, a gente trabalha com 5, nossa linha de corte é 5. Rodou 3, rodou mais 2, não está indo, olha para o anúncio, altera, ou cancela ele também, porque assim, nem todo anúncio ele precisa continuar, você precisa insistir nele. Tem anúncio que você fala assim, nossa, fiz uma puta de uma ação, mas assim, não recebeu nenhuma mensagem no WhatsApp, por exemplo. Cara, se 5 dias não recebeu nenhuma, está muito errado. Aí vai... Para mim é o fim de semana. Ah lá. Para mim o ponto é o fim de semana. Eu posso diminuir se eu passei o fim de semana. Se eu não passei o fim de semana, eu tenho que deixar. Então, perfeito. Você já tem uma métrica para... Tem essa métrica. No final de semana, domingo à noite, faz assim. Exatamente. Se você não está no domingo à noite, se você não deixou passar um domingo à noite, você está... Queimou grana. E é justamente isso, porque assim, ele conhece a métrica do negócio dele. Então, se ele fizer qualquer alteração do que eu trouxe aqui agora, ele vai lá, tipo assim, olha, Robson, eu fiz a alteração que você me disse, e no domingo à noite, ao invés de bombar, diminuiu. Pô, demos um tiro no pé que volta, dá um passo atrás. O legal do digital é que assim, você pode fazer, fez uma vez, deu errado, volta atrás e começa do zero. Não é tipo igual, por exemplo, um panfleto. Você fez um panfleto, foi lá, fez 50 mil panfletos, e aí você está lá panfletando, tipo assim, não está vindo ninguém. O que você faz com 50 mil panfletos agora?
Distribui, já era, acabou, não tem como voltar atrás. No digital, não. Se eu coloquei R$100, não está rodando, corta, para ali, você já consegue economizar esse valor, né? Consegue direcionar ele para uma outra ação mais específica. Tem um outro ponto que eu queria ver, não sei se está mais para frente, mas assim, quando eu estou olhando aqui, eu estou vendo Instagram Ads. E eu também tenho o Google Ads. Esse aqui é um cara que vê, ele acessa para ver diversos conteúdos. E a partir de diversos conteúdos, ele pode gerar um clique, um call to action, para poder ver alguma coisa. Onde pode vir curiosidade sem interesse. Quando eu venho para o Google, eu estou falando a alguém que está em busca de algo. E aqui, a minha percepção, quando eu estou fazendo as minhas análises, eu estou trabalhando aqui. Vamos lá. Mais do que aqui. Eu queria Bora. um pouco disso. Ótima pergunta. O que acontece? Geralmente, as redes sociais, elas são chamadas, a gente chama de ferramentas de topo e meio de funil. Por quê? É aquele usuário que, assim, não necessariamente ele está pronto para comprar de você. Mas você provocou ele, aí ele vai começar a conversar com você. Então, assim, ele está rodando, ele está ali, ele pode ser o seu público, mas não necessariamente ele está no momento de compra. E aí, você provoca ele, tipo, nossa, vou dar um exemplo de um player forte aqui do segmento de vocês. Por que a MRV gera muito lead? Compre seu apartamento com, sei lá, com parcelas de X reais. Às vezes a pessoa não está querendo comprar um apartamento, uma casa, mas a parcela que ele anuncia é tão pequena, que ele fala, nossa, acho que vale a pena eu parar aqui para olhar. Não necessariamente ele está interessado em comprar. Agora, quando eu olho para o meu amigo Google, o que acontece? Enquanto nas redes sociais eu estou provocando o usuário para que ele reaja e interaja comigo, no Google é o contrário. Ele está provocando e espera que eu reaja e apareça para ele na busca. Aí entra duas coisas. Fazer o seu site bem feito, ter uma página bonita para receber e bem pensada para receber esse usuário, e responder as perguntas que esse usuário faz nas palavras-chave. Então, quais palavras esse usuário usa para chegar até vocês? E aí, você vai entender o que faz sentido para trabalhar para cada segmento. Por quê? Esse usuário já falou, eu estou procurando, como eu mostrei para vocês lá no comecinho, eu estou procurando casa. Quem que vai querer vender casa para mim aqui? Eu quero casa, quem vai vender? Geralmente, as 3 primeiras posições que aparecem é quem leva o clique. E é assim, eu preciso ter um anúncio muito bem criado ali do começo, muito bem estruturado, para que ele responda de maneira assertiva, que o usuário clique, e aí, assim, a página que vai receber ele tem que ser uma página cadenciada para recebê-la. Então, assim, não basta eu colocar lá que, tipo, olha, eu vendo casa, mas eu não tenho um site bacana, ou assim, eu não tenho, às vezes, os imóveis que eu tenho disponíveis. Não é uma página clara daquilo que o usuário está buscando. Aí a pessoa vai lá, assim, eu quero comprar uma casa em Ribeirão. Aí eu entro do site, tem casa de todo lugar, menos de Ribeirão. O que acontece? As pessoas vão lá fazer um anúncio, e tem uma configuração no anúncio do Google, que a pessoa coloca lá tipo, para preencher o anúncio, tipo assim, comprar casas, aí você coloca lá uma chavinha para ele pegar a cidade, da onde a geolocalização do usuário ela está marcando. Então, eu estou lá em Taquaritinga, digitei lá comprar casas. O que ele vai fazer? Vai preencher com Taquaritinga. Aí, vou pegar aqui o caso do exemplo. Você anunciou lá, aqui de Ribeirão, e está anunciando para pegar todo mundo do raio de alcance. O que ele vai fazer? Comprar casa em Taquaritinga? Aparece a empresa lá de vocês. Aí eu vou entrar, vou navegar no site, mas assim, cadê a casa que tem para Taquaritinga para vender aqui? Não tem. E a mesma coisa já aconteceu vice-versa. Esse cliente meu, que a gente fez com ele, que foi bacana, ele tinha muito sítio para vender. E, cara, o dia que ele chegou para mim com o primeiro sítio lá, sítio de não sei quantos milhões lá, não sei quantos alqueires, hectares, era muito número. E aí ele chegou assim, olha, eu quero anunciar assim, assim, assado para esse tipo de empresa, de público que eu acho que vai vender. Ele chegou me dando o público. Falei, bom, vamos testar, já que a gente nunca fez para esse segmento. Fomos lá, rodamos o anúncio para ele de sítio. O que aconteceu? Não teve engajamento. Aí eu falei assim, olha, vamos mudar a perspectiva, vamos colocar... Você está fazendo essa simulação, você está fazendo no Instagram ou no Google? Tem nos dois. Nos dois. Isso.
Ele tem uma conversão muito alta no Google para imóveis rurais. Rural vende muito bem no Google. E imóveis residenciais ele vende muito bem no Facebook. No Facebook. Por incrível que pareça. Ele tem uma taxa de conversão no Facebook altíssima. Por conta do perfil de idade. Então, assim, geralmente o Instagram, a gente está falando de um público uns 35, até uns 40, o Instagram funciona bem. Acima dos 40, ainda é Facebook. Aqui no Brasil, a gente tem uma demanda muito grande no Facebook. Então, assim, eu preciso olhar onde o meu perfil está de usuário. Então, assim, como ele é uma pessoa, nesse caso desse cliente, e ele usa muito a imagem dele, é uma pessoa que, assim, tem 30 anos de carreira de músico. Todo mundo na cidade conhece ele. Quando ele vai para o Instagram, a molecada não tem afinidade, mas quando ele vai para o Facebook, o negócio muda. Ele ganha dinheiro lá. Aí entra novamente a questão de entender onde está o público de cada um de vocês. Vai funcionar para todo mundo? Não. Então, a gente olhar para isso. Aí, Google é fundo de funil, gente. Google é assim. Se você vai colocar dinheiro no Google, tipo, o Google tem palavras que chegam a custar 7, 10, 15 reais. Se você vai disputar uma palavra de 15 reais, vai pagar para a pessoa clicar. Vai pagar 15 reais para uma pessoa clicar no seu anúncio. E você não vai ter o produto que ele está buscando, o serviço que ele está buscando. Aí, assim, você está rasgando dinheiro, eu vou passar meu Pix para vocês, vocês mandem lá para mim, porque é queimar a grana. Porque, assim, se você não tem nada preparado para receber o usuário, não está respondendo a dor que ele tem, porque o Google ele fala muito de dor. E dor assim, não é só dor de pisar no dedão do pé, não. Dor é a sensação que ele tem, o que ele está buscando, o que ele espera de resposta para aquele anúncio. Quando a gente joga lá no Google, eu digito lá, sei lá, quero um restaurante para comer. Eu quero que o Google me traga um restaurante que responda. Quero uma pizzaria boa em Ribeirão. Então, eu espero que ele traga para mim a melhor resposta. E o usuário, quando está procurando por imóvel, é a mesma coisa. Ele tem uma dor. A dor dele é comprar um imóvel. E aí a gente tem que ter o remédio ali para esse consumidor. E aí no Google é assim. O Google geralmente ele costuma ser ali 7, 8 vezes mais caro para receber um clique do que nas redes sociais. Só que qual que é a diferença? Enquanto eu tenho 20 mensagens de WhatsApp no Facebook para virar um orçamento bacana, às vezes 2, 3 no Google você já recebeu. Quem dirá, às vezes, assim, tipo, basta um clique você já consegue ter o cliente ali maduro para comprar. Então, assim, compensa muito essa troca. Então, você tem que estar presente nos dois. E aí, assim, o Google ele tem priorizado muito sites que sejam não só responsivos, né, que sejam amigáveis para rodar no mobile, que sejam amigáveis para rodar no celular. Por quê? Hoje, mais de 70% dos acessos vêm do celular. Então, assim, já dá 90%. Eu peguei um spa lá de Araraquara, tá a mesma coisa. Eu achei que eles estavam ainda no mobile, eles estão com mais de 90%. Sim? Uma pergunta. No feed, quando você vai colocar hashtag, tem algumas palavras que tem 1 milhão, 2 milhões, tal. O quanto que isso impacta na busca? Vamos lá. Até 2 meses atrás, as hashtags, assim, elas não eram tão estratégicas. Porque, assim, o que acontece? Como que usar hashtag? Primeiro, vou dar um passo atrás. Como usar hashtag? Vou usar uma hashtag, sei lá, hashtag Robson, hashtag Cresce, hashtag Palestra. Disse nada, não estou conversando com ninguém. Por quê? A hashtag, o que ela faz? Ela agrupa assuntos dentro de uma palavra. Hoje, com a atualização que teve recente dentro das redes sociais, tanto da Meta como no TikTok e outras plataformas que usam hashtag, o que ele vai usar? Ele vai usar essa palavra dentro do contexto. Então, por exemplo, estou fazendo uma palestra, aí eu vou olhar se, por exemplo, hashtag palestra. Se a hashtag palestra, o conteúdo que está lá dentro dela é um conteúdo de outras pessoas palestrando. Beleza. Estou ministrando uma palestra no Cresce em Ribeirão. Então beleza. Aí o que eu posso fazer? Se eu quero, por exemplo, fidelizar minha marca, fidelizar meu nome aqui em Ribeirão. Isso. Aí o que eu vou fazer? Se eu colocar o Robson, assim, por que eu quero aparecer para um monte de Robson? Não faz sentido nenhum. Hashtag Robson. Sim, por que eu quero que outros Robson vejam meu conteúdo? Não tem sentido. Ou, tipo, às vezes o nome da minha empresa, a pessoa vai lá e coloca hashtag empresa, o nome da empresa dela. Beleza. Para o seu ego está fazendo muito sentido, mas para o seu usuário, ele não vai clicar lá para ver. Ele está buscando por um assunto. Hashtag imóveis em Ribeirão. Hashtags Ribeirão Preto. O
que acontece? Eu estou centralizando o meu conteúdo dentro daquela palavra-chave. E aí, hoje, a Meta usa isso em termos de SEO, em termos de indexação dentro do Google. Por quê? Com essa questão de inteligência artificial, de indexação, virou uma briga para manter público. Letras maiúsculas e minúsculas estão influenciando muito? Não influenciam mais. Um número razoável para O ideal é em torno de 5, 6, não mais que isso. Porque o que acontece? Quando você usa muito, o algoritmo fala assim, não, esse cara está tentando aqui fazer o negócio bombar. normalmente só usa aquelas que têm por casas e condomínios de alto padrão. Isso. Mas o que acontece? Você vai pegar, por exemplo, casos de condomínio de alto padrão. Aí vai entrar o pulo do gato. Vai aparecer o Brasil inteiro, o mundo inteiro, tipo, todo mundo utilizando. Aí você tem que usar dentro da mesma palavra, aí que é importante. Eu não posso quebrar, por exemplo, casas de imóvel de alto padrão, depois Ribeirão Preto. Tem que ser dentro do mesmo grupo. Por quê? Quem está buscando por aquele tipo de produto, ele vai clicar na hashtag e vai ver tudo que está disponível lá para ele. Isso. Então, assim, não faz sentido às vezes. Então, assim, a hashtag ela não era tão importante para a Meta até 2 meses atrás, na última atualização, por conta disso, que as pessoas usavam elas demasiadamente sem entender o impacto que ela tinha. Era só para ter alcance. Aí o que aconteceu? A Meta começou a desconsiderar. Então, assim, ele não entregava mais, mesmo que você colocasse uma hashtag com zilhões de compartilhamentos, de publicações lá dentro, para ele era irrelevante. Por quê? Ele já tinha sacado que as pessoas usavam ela para poder forçar o algoritmo a entregar mais. E agora ele usa de maneira estratégica. Se estiver dentro do contexto, ele entrega mais. Não. Aí você tem que entender qual que é o contexto que você está escrevendo, né? Então, assim, às vezes você pode trabalhar, por exemplo, escrever o contexto e colocar, por exemplo, um hashtag Ribeirão Preto só para fidelizar dentro daquela sequência. Então, assim, ele vai complementar. Eu estou ajudando, por exemplo, na divulgação do vestibular lá da FATEC de Taquaritinga. Eles estavam trabalhando até semana passada com uma hashtag que, institucionalmente, faz muito sentido, que é a hashtag orgulho de ser fatecano. Beleza. Quando eu vou fazer um post inspirado, um post contando alguma ação que eu fiz, eu tenho orgulho de ser fatecano. É a faculdade que eu me formei. Só que, para trazer gente de fora, pessoas que não são fatecanas ainda, para ele não tem sentido nenhum. Ele não tem orgulho porque ele não presencia aquilo ainda. Agora, se eu colocar, por exemplo, olha, vestibular. Beleza, as pessoas que estão procurando por vestibular querem ver qual vestibular que está aberto. Eu quero chegar nas cidades da região que estão vindo para Taquaritinga cursar a faculdade. Aí eu coloco que eu quero que esse assunto seja propagado nas cidades ali. Então, tipo, Taquaritinga, Monte Alto, Jabuticabal. Então, eu uso essas palavras para fazer o meu conteúdo chegar naquelas regiões. É quase que uma amostra grátis do impulsionamento ali, do Ads. Eu consigo forçar ele a aparecer. Então, mais essa é uma das formas mais estratégicas. A diferença de investimento, quando você joga uma palavra de busca no Google, vem lá a relação de alguns patrocinados. Primeiro, qual a diferença de investimento para chegar nesse ponto com os mortais? Leilão. Aí o que acontece? Todos os anúncios eles estão priorizados por leilão. Você pode ou não aparecer na primeira posição. Aí tem o único detalhe que vai ter assim. Se uma palavra-chave custa R$15, e seu investimento diário é 10, por exemplo, você nunca vai chegar em primeiro. Por quê? Se é R$15, lá você está investindo 10, na hora que alguém pensar em clicar, já gastou toda a sua verba, você para de veicular. Então, eu preciso sempre olhar quanto custa para receber o clique da primeira página e não deixar o orçamento menor do que isso. Seja o orçamento por clique, seja o orçamento diário que eu coloco. Então, é sempre importante olhar dentro das palavras o custo que ela tem. Aí, aquela ferramenta que eu trouxe lá, o Ubersuggest, ele mostra para cada palavra o custo dela. Aí, assim, ele vai falar, olha, essa palavra custa aqui, em média, X reais. O pessoal tem pago para aparecer. Dentro do Google Ads, tem uma outra ferramenta que eu acho ela linda. Quando você começa a rodar o anúncio, o que acontece? Você foi lá, você comprou, por exemplo, comprar casa. Aí você vê que a pessoa está buscando para, sei lá, comprar uma edícula em Ribeirão, muito específico. Aí você começa a ver que esse termo-chave, que essa palavra, ela tem um volume, às vezes, maior do que a própria palavra-chave principal. Aí você consegue olhar quanto que ela está custando. Pô, às vezes ela vai custar 1/10 do que você está pagando na outra, te traz um resultado muito melhor. É que você faz.
Você sobe essa palavra e tira a outra para posicionar. Mas dentro do Google Ads, ele tem uma ferramenta que é as informações de leilão. Então, o que ele vai fazer? Para aquela palavra-chave com quem você está disputando. Aí ele vai mostrar quantas vezes você apareceu em primeiro, em segundo, em qual posição você apareceu na página, quantas vezes você ganhou do seu concorrente. Ah, então, sei lá, aqui vocês disputam, sei lá, com uma MRV, com uma Pacaembu. Então, quantas vezes você apareceu lá? Esse é um outro ponto importante que eu vejo no Instagram, que ele é indigesto para corretores ou para imobiliários. Porque hoje o dinheiro é usado na divulgação dos empreendimentos. Quando você pega um VGV de 100 milhões, de 200 milhões, que aloca X% para fazer anúncio do seu produto, ele coloca todos os lances num patamar que você não consegue entrar. Exato. Então, quando você pega o Instagram, esse dinheiro está muito gasto dentro do Instagram. Está muito gasto dentro do Facebook. No Google, você consegue... Ele é mais democrático. Porque eles põem muito dinheiro Sim. no Instagram. Ele é mais democrático. O que acontece? O Instagram, as redes sociais como um todo, isso eu falo até para a questão de TikTok, de LinkedIn, elas são igual TV, eles querem frequência. Então, quanto mais você exibe, melhor para a marca, melhor para a empresa ali, para o veículo de comunicação. Então, assim, o que eles vão fazer? Quem anunciar mais, eu dou mais prioridade. E aí entra uma outra métrica que é importante, que é dar um passo atrás, que é olhar, por exemplo, o quanto a saudabilidade da minha conta. Por isso que é importante também não só olhar para o Ads, mas olhar para o orgânico, forçar o orgânico a acontecer bem, principalmente naquela primeira hora. Porque, às vezes, nessa primeira hora, você consegue quebrar, às vezes, um concorrente grande para disputar. Então, por exemplo, deixa eu lembrar quem que a gente fez alguma campanha. Vou trazer um caso, por exemplo, de uma dermatologista que a gente atende, uma médica. A área da saúde, ela assim, é uma área chatíssima de fazer, por quê? As duas ferramentas, tanto o Google como a Meta, eles têm políticas muito rígidas do que você pode publicar, e, além disso, eu tenho que respeitar o CRM. Então, assim, eu tenho que estudar marketing e tenho que estudar medicina, praticamente, para fazer o negócio ali, e mais um pouquinho de direito também, que tem mais algumas nuances ali para ser esclarecido. Exatamente. Então, assim, você tem que estudar tanta coisa para rodar um anúncio. E essa médica ela é uma dermatologista, e ela trabalha com procedimentos estéticos e tudo mais, e com depilação a laser. Então, assim, a Espaço Laser, por exemplo, que é um dos maiores players que tem, eles caem matando, porque assim, eles abriram unidades para o Brasil inteiro e estavam disputando espaço. O que a gente fez? A gente precisava trazer o pessoal da depilação e o pessoal dos procedimentos de alto padrão, ali, os procedimentos mais elaborados, para virem para a clínica. O que a gente fez como educação? Fomos lá, criamos alguns conteúdos, não pode fazer antes e depois também dentro da área médica, então você não pode divulgar uma série de coisas. Colocamos alguns conteúdos educativos mostrando sobre prevenção. Então, como prevenir tal coisa, como prevenir isso. E assim, mas bombou de engajamento. Aí, beleza. A gente ia lançar a promoção de depilação, que era uma época pré-verão, e antes disso ela me chegou com uma ação. Era uma ação do sábado, que era um dia lá de procedimentos estéticos. Então, a mulherada que está aqui são procedimentos de R$2, R$3 mil. Ela chegou para mim na terça-feira com o seguinte desafio. Robson, vou ter esse dia aqui de procedimentos, que eu não lembro o nome agora, e eu não tenho ninguém agendado ainda, preciso de agenda. A gente correu, soltamos a ação. Na quarta-feira, 8 horas da manhã, o anúncio estava no ar. Com o seguinte desafio, encher a agenda dessa mulher para o sábado. Ela tinha 40 espaços disponíveis na agenda dela, porque era ela e uma outra profissional atendendo, e são procedimentos rápidos de fazer e que custam caríssimos. Ela usou R$50, deixa eu ver se até tem aqui. Não está aqui, não trouxe. Ela usou R$50 de anúncio, eu não esqueço disso, porque assim, ela alcançou 9 mil pessoas com R$50 em 4 dias, e ela fechou 47 agendamentos. Mas como que funcionou isso? Por que ela teve isso? Ela vinha de uma sequência de engajamento muito boa com os vídeos, com as dicas. Então, assim, o algoritmo dela estava muito bem treinado. Quando a gente colocou um produto, uma oferta direcionada já para aquelas pessoas que estavam engajando, foi fácil fazer. Aí a gente foi lançar a depilação a laser. O que ela fez?
ela estava de boinha, aí ela parou de produzir conteúdo. Aí lançou a depilação a laser, o que aconteceu? Depilação a laser teve 10 pessoas agendadas com a mesma verba. Por quê? Ela parou. E isso é uma questão muito importante. O que acontece? Todo mundo chega lá na agência e, assim, eles esperam que no mês seguinte está todo mundo milionário. Aí eu volto a dizer que o milagre é do outro lado da rua. E aí, quando o projeto começa a dar resultado, as pessoas começam a querer mudar, querer trocar o projeto. Ou, às vezes, o projeto está com 90, 120 dias. Ah, Robson, não está dando o resultado que eu queria, vai lá e para. O que acontece? Você foi lá, você educou seu algoritmo por 90, 120 dias ali, 3, 4 meses, e na hora que o algoritmo está rodando bonitinho, você vai lá e quebra esse ciclo. O que acontece? Na hora que você volta, você parou, fica 1 semana, 2, sem publicar. Na hora que você volta, o algoritmo tem que reaprender tudo de novo. Então, assim, são mais 100, 120 dias para você voltar a performar. Então, assim, se você vem de uma estratégia que começou a funcionar, ache uma forma de manter ela. Porque é ela que vai dar saudabilidade para os seus investimentos. Porque você para de ter que colocar mais grana, você começa a diminuir. Então, assim, começa a entregar mais, ao invés de você colocar 50, você consegue colocar 30, por exemplo, e ter a mesma entrega. Por quê? O seu algoritmo já está treinado, já está conversando com a pessoa correta. Mas o caixa do Edson não está treinado. Ele não vai deixar baixar o... Deixa. Eu tenho cliente que a gente conseguiu. Sim, são poucos. Eu tenho uma cerealista lá que, assim, eles estão com a gente desde 2019. A Thaís está aqui, tipo, ela que acompanha a conta deles. E é um caso assim, que a gente nunca precisou... A gente teve aumento de leads e a gente nunca precisou mexer na verba. Eles gastam R$200 de Google. 200 reais de Google. Fazem médias ali 30, 45 atendimentos de pessoas querendo comprar no atacado deles e geram no B2C, que vem do Facebook, do Meta, uma média de 1.000 leads por mês. Gastando mais R$300 de meta. 360. É assim, é o perfil do consumidor. Então, o que acontece? Tem conta que vai fazer sentido, novamente, depende. Mas tem conta que vai precisar acompanhar. E aí tem que ter um cuidado muito, muito bacana de não deixar oscilar muito. Então, assim, caiu muito, faz alguma coisa para recuperar aquele engajamento, volta um passo atrás para chegar corretamente naquele usuário. Tá? Bom, essa aqui é a última dica que eu trago para vocês aqui, que cliente ouvido compra sempre. Por quê? Se a gente sabe o que o usuário está buscando, se a gente criou um conteúdo para deixar ele tranquilo, a gente educou, a gente criou aquela afinidade com esse cliente, ele vai comprar de você. Porque você está respondendo a dúvida dele, você tem o produto que ele está buscando, você tem a solução para aquela necessidade dele. Então, fica muito mais fácil de você conversar com esse cliente. Ele está muito mais aberto. Semana retrasada, eu fui dar um treinamento para uma loja de roupas. E foi muito bacana que a dona me chamou para dar consultoria e não avisou as funcionárias dela o horário que eu viria. Ela avisou que teria uma consultoria, mas não disse o horário. E eu sou conhecido na loja e tal. Eu cheguei na loja, parei assim, e eu fiquei... Estavam as duas funcionárias, uma de cada lado, sentada atrás do balcão, e elas ficaram lá no celular. E lá no celular. E lá no celular. E eu fiquei ali parado. Bom, por fim, uma teve a brilhante ideia de olhar para frente. Ah, que susto, né? Me viu ali. E aí, nesse meio tempo, a gente estava subindo para fazer a consultoria, chegou uma cliente para elas. Ah, e tem tal peça? Ah, essa peça não tem. E, tá bom, né? Bom, subimos para o treinamento. E aí, qual que é a percepção disso? O que isso tem a ver com essa dor? Cara, eu não tenho, sei lá, não tenho o blazer azul. Ah, mas eu tenho, Robson, eu tenho um preto aqui, o caixa vai combinar com você. Nossa, eu tenho outro de uma outra cor que está na moda, que é a cor da estação. Então, assim, quando você ouve o cliente, você não só escuta, né? Você ouve. Então, ouvir de você pegar aquela informação, assimilar e transformar ela numa solução para o cliente. Então, assim, quando você ouve o cliente de fato, você não está só escutando ele entrando por um ouvido e saindo pelo outro, você está, de fato, resolvendo uma solução dele. Então, assim, eu quero comprar uma casa, sei lá, uma casa com jardim de inverno em Ribeirão. Então, assim, meu sonho era ter um jardim de inverno na minha casa.
Se você chegar a uma casa, ela pode ter, sei lá, pode ter uma hidromassagem no banheiro, mas se não tiver o raio do jardim de inverno, não é o sonho daquela pessoa. E aí qualquer pessoa que chegar, às vezes, com uma casa inferior, ou às vezes uma casa mais cara do que a que você está vendendo ali, com todo aquele atributo, mas que tiver o que a pessoa está buscando, ela vai comprar dele. Então, assim, ouvir é muito diferente de escutar. Então, assim, ouvir no sentido de, assim, de propor uma solução, e mesmo que eu não tenha aquele produto específico, aquele serviço específico, criar uma forma de trazer o mais perto possível daquilo que o cliente está buscando. Então, fica mais fácil a gente acolher ele, a gente criar uma solução que, de fato, vai resolver a vida dele. Aqui, ó, esse é um cliente que a gente tem lá de Taquaritinga. Eles trabalham com essas casas aqui lá em Juqueí. Eles construíram essas casas novas e não estava vendendo para ninguém, esse negócio estava parado. Lá tinha 4 casas dessas aqui prontas para rodar. E aí, o ano passado, do feriado de Corpus Christi, ele investiu R$300, rodou 4 dias esse anúncio. Então, rodou ali no feriado prolongado. Isso aqui é o WhatsApp. 171 conversas de WhatsApp iniciadas. Eu acho que ele vendeu uma casa com esses R$300. Uma. Quando você está fazendo um anúncio desse, dentro do teu alvo, você está mandando anunciar lá em Juqueí? Não. O que eu fiz? Qual que foi a grande sacada aqui que funcionou? Eu peguei todo mundo do estado de São Paulo que estava em Juqueí, ou que estava nas praias ali da Redondeza. Para quem estava lá. Só que não necessariamente quem morava lá, porque no Facebook tem muito essa diferença. Então, tem quem mora e quem está passando por aquele lugar. E aí eu fiz o esquema que funcionou aqui foi que esse anúncio ele foi muito bacana que, durante o período do feriado lá de Corpus Christi, estava anunciando. E aí, paralelo a isso, eu coloquei junto no mesmo anúncio para ele chegar ao alcance, para dar as conversões, que todo mundo que parava no anúncio, não precisava nem rodar, só parava em cima do anúncio, ele rodava uma outra versão da casa para a pessoa clicar. Então, assim, tinha a fachada e tinha uma parte bonita da casa lá, uma outra parte dela que mudava o anúncio para o mesmo produto. Foi onde a gente gerou 171 conversas ali de WhatsApp. Deixa eu ver se você falou uma coisa aí que é muito sensível. Você está falando o seguinte, você colocou um anúncio e você conseguiu programar para que, para quem passou nesse anúncio, ele habilitasse um segundo anúncio. Isso, remarketing. Dentro do Meta. Dentro do Meta. É muito legal, porque assim, o que acontece? Se o usuário parou, assim, ele não precisa curtir, clicar lá, ele só parou para ver porque a casa era bonita. Parou para ver ali em cima. É muito legal, porque assim, você pega o tempo de permanência dele. Então, assim, ele está de alguma forma interagindo com o anúncio. Então, a gente consegue trazer esse usuário para perto. Os anúncios que a gente tem melhor conversão para trabalhar com o B2C, com o cliente consumidor final, são anúncios que a gente usa remarketing. Porque, assim, o marketing, a publicidade, a panfletagem que a gente faz ali com o Ads, a gente chega no público. Mas, igual a gente falou, ele é topo e meio de funil. Ele não está necessariamente pronto para comprar. Mas, quando ele faz algum engajamento, ele interage, ele assiste um vídeo, ele curte, ele comenta alguma coisa, ele já deu um outro passo ali para iniciar um relacionamento com a marca. E aí a gente entra com o anúncio de remarketing, que daí o remarketing ele vai entrar mais para o fundo de funil também. Ele vai conversar diretamente com o potencial consumidor de vocês. Bom, pessoal, era esse o meu recado para vocês. Espero ter gerado algumas provocações aqui nessa noite. Tem os meus contatos aqui para quem quiser mandar mensagem. Respondo bastante lá no Insta, respondo no WhatsApp, respondo no e-mail. Fiquem à vontade para mandar mensagem. No WhatsApp, quando eu demoro para responder, porque eu estou dando aula, então eu dou aula de manhã e à noite. Então, às vezes, demora um pouquinho mais para responder. Mas eu estou sempre à disposição ali para trocar figurinha, marcar um bate-papo, mesmo que seja sem compromisso, para a gente trocar a ideia mesmo. Robson, olha, está acontecendo isso, o que você me recomenda? Como que a gente pode trabalhar? Só me chamar ali que eu estou à disposição de vocês, tá? Analisa a campanha também? Analisa a campanha também. Já peguei campanhas para analisar de outros estados, para entender o que estava funcionando, o que não estava, dou os meus pitacos ali para contar. Gente, muito obrigado, viu?